naturalmente já passamos por diversos acessos. Já logo de início, quando você entra aqui na igreja, você já tem um acesso que você precisa passar, que é a porta de entrada da casa. E antes você passa por ruas, por travessas, alguns pegam conduções, e olhando para o texto de Neemias, nós sabemos que Neemias está com o seu contexto todo em torno de uma reconstrução, de uma obra tremenda, de uma obra muito grande, que um homem se disponibiliza a dar início. E esse homem é esse que está mencionando aqui o que está fazendo no capítulo 2 que lemos. Neemias está chegando para ver, para contemplar o lugar onde ele tem uma obra para fazer. E a primeira coisa, no acesso por onde ele passa e ele contempla, é a destruição das portas. A primeira porta que ele entra, que é a porta do vale, ele passa por esse acesso e ele vê as coisas destruídas, ele vê os monturos, ele vê os entulhos, açudes assolados por lixo, por restos de resíduos de madeira queimada, de pedra, de areia. Então ele começa a contemplar toda a destruição ao seu redor. E ele chega a dizer que há um momento em que, no decorrer da caminhada ali, contemplando, ele chega a um acesso que não é possível ultrapassá-lo com o animal em que ele está. Então ele precisa descer do cavalo e ir caminhando, porque não tinha mais como passar com o cavalo, de tão ruim que estava esse acesso. E o muro é uma proteção. O muro é uma proteção. O muro é uma demarcação que diz que aquele terreno, que aquele espaço tem um dono e que há um limite traçado daquele terreno. De maneira que, se alguém tiver que entrar na casa, terá que primeiro passar pelo acesso do muro. Então, você tem uma proteção. E quando falamos da história do contexto bíblico do Antigo Testamento e falamos de muros, nós não estamos falando de muros como os muros aqui da igreja ou da sua casa. Se a sua casa tiver muro, a minha não tem. Até tem um murinho na varanda, mas não tem um muro que cerque a casa. Mas enfim, nós estamos falando de muralhas. De muralhas onde tem cidadelas e tem até mesmo casas em cima das partes do muro. São muros de dimensões, de proporções imensas, tremendas. Quando falamos das portas, nós não estamos falando dessa porta, de uma porta comum da nossa casa. Estamos falando de portas gigantescas, de portões que para os povos antigos demonstrava poder, glória. Uma fortaleza com um portão mirrado era uma fortaleza sem poder, ela precisava ter um portão exuberante. Então nós estamos falando de grandes portas, de grandes acessos, de passagens monumentais, que podem ser admiradas aos olhos naturais, mas quando o Senhor começou a falar comigo nessa noite acerca dessa palavra, eu não estava olhando para esses muros magníficos e esses portões lindos que certamente haviam naquele tempo. O Espírito Santo me fez contemplar e olhar para dentro da minha alma. E olhar os acessos que eu tenho dentro dela. E da mesma maneira enxergar vidas e pessoas que são um templo, que são uma morada e que precisam de muros que protejam. De pessoas, eu e você, o templo do Espírito Santo, que tem um muro, que tem uma proteção,
e que precisa estar estabelecido, fundamentado, fortalecido, sustentando esse templo. Eu e você somos pessoas, mas que numa lógica muito louca, que não dá para dimensionar, e eu acho que nem explicar como é que podemos ser a morada do Altíssimo, a morada do Espírito Santo de Deus. Somos indivíduos, temos alma, corpo e espírito. Temos um muro, corpo, carne física, e temos uma alma. Temos um ambiente onde contém os nossos sentidos, os nossos sentimentos, onde existem coisas guardadas, lembranças, bons momentos, dias de alegria, e que dentro desse ser, com um corpo físico, com um muro, com uma alma, existe um espírito, onde ele é possível receber o Espírito de Deus para habitar. O Espírito de Deus não habita na alma, nem no corpo físico, porque ele iria se contaminar em sua grandiosa santidade. Então o Espírito de Deus, ele habita no espírito do homem. Quando Deus diz, você é minha morada, ele mora no seu espírito. Ele se move no ambiente do espírito, nas regiões celestiais, no ambiente espiritual, porque Deus é um ser espiritual. Nós também somos seres espirituais, mas que estamos vivendo num ambiente carnal. Tricotomos, alma, corpo e espírito. Nós estamos vivendo na carne e temos uma alma, mas nós somos espirituais. Deus nos fez espirituais. Confuso isso ou deu para entender? Então, são ambientes, acessos que são possíveis chegar. E que se é possível chegar, se alguém pode chegar até você, se alguém consegue afetar a sua alma, se você mesmo consegue se afligir e se afetar, se Deus poderoso também pode te alcançar, o inimigo das nossas almas também pode te alcançar. São ambientes de acessos com passagens, com imensas possibilidades, e que eu e você precisamos cuidar disso. Então, Neemias está reconstruindo os muros, está olhando a destruição, a assolação, e quando eu olho para isso, eu começo a ter um modelo de uma reconstrução da alma, do nosso ser. Vivemos num tempo onde a grande massa do povo de Deus, eu não estou falando aqui socialmente de todos, eu estou falando do povo de Deus, daquele que é crente, que decidiu por servir a Jesus e está servindo a Jesus. A grande massa, uma grande multidão de pessoas vivendo em depressão, com doença na alma. Depressão é uma doença. Eu não sou formado, não sou psicólogo, não tenho conhecimento clínico, não tenho conhecimento de causa, não tenho conhecimento. Sou apenas um mensageiro da palavra de Deus. E que obviamente, como pastor auxiliar dessa casa, aconselhamos pessoas, acompanhamos pessoas, e encontramos diversas pessoas com problemas de depressão. E aí, como o pastor Fernando e a pastora Sabrina, que não são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, não somos formados em nada disso, vamos lidar com as pessoas e suas problemáticas, somente conduzidos pelo Espírito de Deus. E então Neemias está indo para uma reconstrução de uma cidade. Nós estamos caminhando nos dias de hoje, cuidando da cidade santa, do povo de Deus, de uma manutenção, de uma reconstrução. E olha que interessante, o texto de Neemias está falando de portas, e você vai ver que o capítulo 2
vai todo falando de portas. Eu não quero falar dessas portas todas, dos seus significados, explicar tudo isso, mas algumas coisas são necessárias eu falar. E o texto diz que Neemias começa pela porta do vale. Eu não sei se você sabe, mas essas portas, elas são denominadas dessa forma: vale, monturo, porta do peixe, porta da fonte, porta das águas, porque elas tinham acessos a lugares. Então a porta do vale dava de frente para um vale, e esse não era um vale qualquer, esse era o vale de Inom. O vale de Inom é um vale conhecido por um período bíblico onde se fazia sacrifícios de idolatria, e dentre a intensidade desses sacrifícios eram feitos oferecendo crianças ao pseudo-deus Moloque. Então esse mesmo vale foi chamado de lugar da matança, vale da matança, vale de morte. Esse mesmo vale de Inom tem uma conotação como se fosse uma tipologia, um símbolo do inferno, chamado de Geena, porque nesse mesmo vale eles queimavam lixo, eles jogavam todo tipo de lixo, de coisa ali para queimar. E então dentro de Jerusalém eles tinham uma porta que dava acesso a esse ambiente. E quando Neemias chega, ao primeiro lugar que ele vai é a porta do vale, a porta que dá de frente para o Inom, e ele percebe que a porta do vale está assolada, destruída, sem portões, sem ferrolhos, queimada, ou seja, acesso livre. A Bíblia me fez lembrar, na mesma hora em que eu vi isso, que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, contra nós, contra os filhos de Deus. Então Neemias chega e encontra uma porta que me faz lembrar de um lugar de acesso ao inferno. Então, falando com as minhas palavras, a porta do inferno está aberta. E ele continua andando por essa porta. Ele chega à porta do monturo. Monturo é entulho, dejetos, lixo. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre porta, sobre acesso. Jesus disse que ele era Será que é coincidência isso, Jesus ser a porta? Evangelho de João, capítulo número 10, verso de número 9. Ele diz: eu sou a porta. E ele diz: eu sou a porta, e essa porta que ele está dizendo é porque a porta que ele é a mesma porta no capítulo 3 aqui de Neemias, que quando eles iniciam mesmo a obra de reconstrução das portas, a primeira porta que eles anunciam como porta a ser restaurada, no versículo de número 1 de Neemias 3, é a porta das ovelhas. Neemias chega na porta do vale, inferno, passa pela porta do monturo, entulho e lixo, volta de novo pela porta do vale. Vamos começar a reconstrução? Vamos começar pela porta das ovelhas. Alguém pegou aí? Entenda uma coisa: quando os acessos que o inferno tem até a sua alma, até a sua vida, para te afetar, para te destruir, para entrar na sua casa, para entrar no seu ministério, quando esses acessos estão escancarados, estão abertos, nós precisamos tomar uma atitude de restaurar as portas e fechar o acesso. Pastor, como fecha? Restaurando a porta da ovelha, a porta das ovelhas, a primeira e principal, a maior de todas as portas. Ele disse: eu sou a porta. E essa porta que ele está dizendo é porque é o seguinte: aquela era uma porta por onde as ovelhas passavam. E o texto de João diz que as ovelhas, quando passavam com o seu pastor, elas iam atrás do pastor, ouvindo a voz e reconhecendo ele pela voz. Elas não iam atrás de outro pastor, a não ser aquele que era o dono. Então todas as ovelhas tinham que passar ali. Aí o texto bíblico diz o seguinte: se não passar por aqui, é mercenário, tem que passar pela porta da ovelha. E ele diz: eu sou a porta. As ovelhas passam por aqui e elas escutam a minha voz.
Existem muitas pessoas vivenciando dias de dor, de luto, de depressão, de angústia. E eu volto a dizer e lembrar, antes de falar isso, depressão é uma doença. Depressão não é uma coisa que muitos falam assim, isso é besteira. Desculpe da expressão, isso é frescura. Não, não é. Está fazendo o corpo mole. Não, não é. É uma doença. Quando você, não sei se você teve, e se não teve, que Deus te guarde, não tenha. Quando você teve Covid, eu não sei quanto a você, eu fiquei igual inútil. Fiquei, e homem é uma benção, né? O homem está com uma dorzinha, a dor virou a dor da morte. Eu vou morrer, não vai morrer nada, está só com indisposição. Quando você fica doente de algumas enfermidades, elas te impedem de fazer coisas. Se a tua enfermidade é na garganta, você não consegue falar. Se a tua enfermidade é no corpo físico, você está debilitado a caminhar, a fazer as coisas, você não suporta. A depressão é uma doença que te afeta na sua energia, nas suas forças. Então, muitas pessoas estão com o acesso aberto, a porta do inferno, da geena, dos entulhos, o acesso está livre. E a pessoa não se atenta que ela precisa restaurar as portas, fechar a porta que é necessário fechar e abrir a porta que é necessário abrir para que as coisas mudem. E aí, eu estou falando disso porque o Espírito Santo me conduziu a falar sobre esse termo de depressão nessa noite. Mas isso não quer dizer que é só para essas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas entram num estágio depressivo e nem sabem que estão. Eu falei com minha esposa um tempo atrás que eu não percebi. 20 anos servindo ao Senhor, 16 anos no ministério, aconselhando pessoas, orando por pessoas, ministrando louvor, palavra. Então você se sente uma pessoa muito bem, muito madura, muito tranquila. Então percebi que houve um tempo em casa que eu não queria sair para lugar nenhum. Tinha dias que eu me sentava no sofá e eu não conseguia sair do sofá. Ficava ali. E não era porque eu estava ali intertido numa televisão assistindo uma coisa, eu ficava ali paralisado, que nem um parasita. E quando o dia acabava eu falava, caramba, eu não fiz nada, eu fiquei aqui. E eu trabalho em casa, eu trabalho com design gráfico, eu faço meus trabalhos no computador. Então, eu faço meu horário. Então eu comecei a acumular trabalho, eu comecei a perceber que, e aí de repente, eu não percebi que eu não tinha mais ânimo para fazer muita coisa. Eu não percebi que eu estava com... Às vezes quando alguém ligava para a gente ministrar para sair, eu ficava pensando, tomara que não dê certo para a gente não ir, não quero ir, vou ficar em casa. Às vezes minha esposa fala, vamos na casa de não sei quem. Não quero ir para casa de ninguém, não quero ficar em casa. Eu não percebi que eu estava entrando em um acesso à depressão. Eu não percebi que eu estava entrando por um lugar, por um acesso, que talvez se eu tivesse entrado, eu não sei se eu sairia. Tem gente que entra e não sai. Tem pessoas que se matam. Nós tínhamos uma jovem que acompanhamos ela durante anos na Assembleia, quando nós liderávamos jovens. Um dia, a Jordana nesse tempo era de lá conosco, da juventude. Um dia a Jordana liga, fulana morreu. Como assim? Se matou, tomou chumbinho. Simplesmente ela era afetada por uma espécie de uma síndrome, era um misto tão grande de ansiedade, de depressão, de tanta coisa, uma bomba, um coquetel molotov, era tanta coisa que aquela menina tinha, que ela não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir. Ela tomava remédios fortíssimos e ela não conseguia dormir. Você sabe o que é uma pessoa não dormir dia nenhum? Alguém aqui hoje está sem dormir? Alguém não dormiu a noite passada? Eu dormi mal. Fui dormir de manhã e, enfim, a gente já acorda meio baqueado já e dá com sono. Mas é horrível você ficar sem dormir. E o que seria não dormir nunca? Eu ficava pensando, como é que ela vive se ela nunca dorme? Ela não aguentou, chegou um dia que ela tomou chumbinho e se matou. Uma moça bonita, nova, inteligente, trabalhava. E eu fiquei chocado. Eu poderia ficar falando aqui para você, que eu lembro aqui pelo menos uns 5 casos de depressão terríveis, que nós tivemos
a infelicidade de ver. Não gostaria de ter visto. Porque você se sente, como eu disse, eu não sou especialista, não sou formado, não tenho conhecimento da área, sou só um servo. Você se sente um inútil. E aí o Espírito Santo vai te conduzindo. Quando você vê alguma coisa acontecer, você diz assim: só poderia ser Deus, porque eu não sou especialista, não sei nem o que dizer. Então eu percebi que eu estava tendo atitudes, e aí eu fui ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Eu percebi que eu estava com alguns síndromes, com algumas coisas, com alguns... Síndromes não, eu estava com alguns sintomas. Você quer ver uma coisa? A depressão, ela afeta o teu humor. E dentre alguns sintomas que eu anotei aqui, no teu humor, ela vai gerar em você tristeza. E ela vai gerar em você falta de prazer. Você não vai ter prazer pelas coisas. Vai alterar o teu humor de uma forma tão terrível que você vai passar a viver sem interesse pelas coisas. Eu gosto de ciclismo, eu gosto de pedalar. Nesse período que eu estava tão estranho que eu nem em pedalar eu estava interessado. Esportes, eu sempre gostei de jogar futebol, vôlei, tudo. Não tinha interesse por nada. Ela vai mexer no teu humor de uma forma tão forte que você vai ficar ansioso. São quadros em que você gera uma ansiedade. Você pode estar só com uma ansiedade ou com depressão ou com tudo junto. Mas o fato é que a ansiedade vai gerar, a depressão vai gerar em você ansiedade. E é estranho porque são sintomas flutuantes em que você pode estar bem de dia e mal de noite. E aí parece que você está bem, daqui a pouco ela começa a gerar nos seus pensamentos uma autocrítica. Você não está satisfeito com nada que você faz, você não presta para nada, você está sempre se condenando, você está com culpa em cima de você o tempo todo, você começa a caminhar em desesperança, você já não acredita em nada, você não acha que vai ter uma solução para você. Você começa a ser alguém pessimista. Você começa a ser alguém que apenas vê o errado. Vai dar errado, não vai dar certo. Vai prestando atenção. Seus pensamentos começam a ficar como que se tivesse com neblina. Uma neblina mental. Você começa a ficar com seu raciocínio lento. Dificuldade para respostas. Você começa a ter falta de concentração. A depressão vai mexer no seu físico. O seu corpo físico vai começar a ter uma fadiga muito grande, um cansaço muito grande. Vai faltar energia, você procura energia. E tem pessoas que perdem apetite, mas tem pessoas que ganham apetite, comem muito mais, descontroladamente. Então, a questão não é por comer ou não comer, mas a questão é que você já vai ter automaticamente uma fadiga, um cansaço muito grande. Você vai se sentir sem energia e em alguns casos vai gerar dor física. Você vai ter alteração do seu sono. Como eu disse, da menina, ela não dormia. Tem gente que vai dormir direto, só vai querer dormir, não vai querer fazer outra coisa. Mas tem gente que não vai conseguir dormir de forma alguma. Assim como no apetite pode você ter muito ou perder totalmente. E uma coisa muito séria, que afeta os casamentos e que muitos estão se destruindo: perda do libido. Casamentos que estão se destruindo porque não tem relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. É uma doença, querido. Você não pode ter o seu cônjuge e achar que ele precisa estar te amando e romântico e lindo e linda para você ter aquela noite de amor, e a pessoa doente, sem libido. E aí, se você força e vai na força, você está sendo um estuprador. Aí vai gerar uma violência. Essa violência vai gerar um outro dano. E esse dano vai ficando guardado, e a mulher ou o homem, enfim, vai guardando outro tipo de sentimento.
São transtornos sendo gerados porque a pessoa não tem prazer, ela não tem vontade, entende? E isso não é simplesmente por causa de algo na alma somente, o físico, o corpo, eu estou falando do corpo físico, ele vai parar de produzir determinados deixa eu ver aqui, estou olhando aqui para não falar besteira, tá, gente? O corpo vai parar de produzir hormônios, substâncias que são necessárias o seu corpo ter, porque se o seu corpo não tiver, você não vai conseguir fazer a grande parte das coisas que você faz naturalmente. Entenda bem uma coisa, o nosso corpo, e aí é necessário falar isso, ele vai corresponder negativamente por causa desses distúrbios. Então ele vai começar a parar de produzir alguns neurotransmissores que são extremamente necessários funcionar bem, para que haja a comunicação correta entre os neurônios. Então a sua mente, o seu corpo, está tudo desregulado, está tudo com problema, com uma doença, com uma disfunção. Então isso vai gerar uma deficiência crônica, que vai começar a definhar. Então substâncias como serotonina, dopamina, noradrenalina, são substâncias que estão ligadas diretamente ao humor. E que se o corpo não produz essas substâncias, você não tem humor, você não tem vontade, você não tem alegria, você não vai fazer. E não adianta alguém chegar e falar, olha, para de corpo mole, levanta dessa cama, vamos fazer, porque não é assim. Na verdade, você vai forçar essa pessoa a fazer algo e ela não vai conseguir, e ela vai se sentir ainda mais inútil, porque nem com alguém ajudando ela conseguiu. Então essas pessoas vão começar a se isolar. Elas não vão querer as pessoas por perto dela, porque as pessoas vão ter compaixão e vão querer que elas se levantem, vão querer ajudá-las da maneira errada. Eu precisei falar essas coisas aqui, espero que tenha falado corretamente. Se tiver alguém aí da área, depois me procura e fala, pastor, está errado ali, tá? Porque a gente vai pesquisando, estudando um pouco de fatos que são estudos, tá? Essas coisas são baseadas em estudos clínicos, com especialistas, com substâncias que foram realizados. Mas é óbvio que você tem uma série de fatores que eu nem poderia falar tudo aqui. Na maioria das vezes, quando você vai ver especialistas, ministros que dão palestras sobre cura da alma, sobre esses fatores, são palestras de horas e horas. Eu já estive na Jocum, não sei se alguém conhece a Jocum. O diretor da Jocum é o pastor Coach. O pastor Coach, ele é um especialista na alma, é um homem formado e um homem informado e preparado por Deus. Então, quando você vai numa palestra com homens, são horas e horas, e são aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e não tem como a gente falar. E aí, como é que eu poderia falar muita coisa aqui? Mas apenas para que você possa entender que existe todo um funcionamento. Não é simplesmente... E outra coisa, os crentes, a gente fala crente, forma de falar, né? O povo de Deus tem uma mania de espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. E de também deixar de espiritualizar o que é para ser espiritualizado. Então é necessário andar numa linha tênue. É necessário ter um equilíbrio de entender o que é espiritual e o que não é. Há fatos em que você vai constatar que a pessoa precisa ser medicada. Precisa enviar ela para um psiquiatra para que ele veja qual é a medicação que essa pessoa precisa tomar, conduzi-la da melhor forma. E esses especialistas, eles estão na posição em que estão, porque o próprio Deus permitiu eles estarem. Então não despreze os especialistas, os médicos, as pessoas que estão capacitadas para ajudar você. No entanto, existem questões que a pessoa é medicada, que a pessoa é acompanhada, e nada muda.
Existem questões que não são de natureza física, não são doenças na alma simplesmente. Você já viu na Bíblia, quando muitas vezes o Senhor orou por pessoas e disse assim: vai e não peques mais? Quantas vezes você vê na Bíblia o Senhor Jesus orando por pessoas, expulsando os espíritos das pessoas e elas ficando boas, curadas? Então a gente não pode, nós não podemos ser 8 nem 80, a gente tem que ser equilibrado. Há situações em que a coisa vai ser espiritual, em que você vai precisar estar ligado com Deus para Deus te conduzir, te mostrar como fazer. E se possível, eu gosto muito disso, acompanhamento espiritual e acompanhamento clínico. Eu me lembro de uma vez que eu estava num congresso que fizemos, estávamos num sítio, num retiro que fizemos, e uma moça estava tendo problemas de convulsões, ela estava convulsionando. E eu tinha algumas pessoas da área médica comigo, eu chamei e falei: faz a aferição, vê como é que está a pressão, vê como é que está o batimento cardíaco, vê como é que ela está. E o rapaz viu e estava lá tudo certo, e a gente orando, e vai, vem, e a menina continuou passando mal, mandamos ela para o médico. Arrumamos um carro, mandamos a garota para o médico, ela foi para o médico, chegou lá no médico, o médico disse: ela não tem nada, ela quer aparecer. A menina voltou para nós, lá no congresso, convulsionando, passando mal, e eu estava vendo que ela não estava brincando. Não tinha nem por que ela estar brincando. E nós começamos a orar, começamos a invocar a presença de Deus, a manifestação do Senhor. O Senhor começou a falar comigo: começa a ministrar louvor, começa a adorar. Nós começamos a adorar, e eu comecei a cantar para ela, e dizendo para ela uma canção que diz do Davi Sassi, Silmar: me submergi a tua mão. E aí eu comecei a ministrar aquilo para ela. Eu falei assim: pega na mão do Senhor e sai desse lugar. E nós começamos a ministrar ela, e ela: eu estou vendo a mão do Senhor. E ela começou a falar, e ela começou a se mover, e daqui a pouco acabou. E a moça nunca mais teve isso. E eu não sabia, mas eu fiz a minha parte. Chamei os universitários. Não eram os universitários, eram os primários. O importante é que você entenda o que Deus quer fazer com você. O importante é você entender que existem acessos que estão disponíveis, e que você precisa entrar em alguns acessos, mas alguns acessos você precisa lacrar. Então Neemias entra pelas portas, começa a identificar a porta do monturo, e ele vê o açude do rei inundado de entulhos. Então eles começam uma obra de restauração, começam a restaurar a porta da ovelha, a porta por onde passa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você sabe que Jesus, ele não limpa, ele não te liberta do pecado, ele tira o pecado. O Senhor Jesus, ele tem o poder de tirar o pecado do mundo, arrancar. É diferente de mandar sair e depois ele voltar. O Senhor tem o poder de tirar. Ele levou sobre si. Nessa noite é uma noite em que você precisa restaurar a porta da ovelha. A porta onde a ovelha escuta a voz do seu pastor. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Você precisa ter acesso ao lugar aonde o pastor guia a ovelha, somente pelo timbre da voz. Eu sei que eu estou falando aqui nessa noite, enquanto eu falava desses sintomas, muitos de vocês que estão aqui agora se identificaram em alguns deles. E eu não estou falando isso para te assustar nessa noite, mas para que você comece uma obra de restauração dos muros e das portas nessa noite, antes que seja tarde. Neemias continua restaurando as portas. Eu vou falar de algumas, não vou falar de todas, como eu disse. Não é esse o intuito. Mas me chama a atenção algumas. A porta do peixe. É interessante que a porta do peixe é uma rota de comércio, é onde eles passam com a pescaria, com a provisão.
E a palavra peixe, ela tem um significado na raiz dela, que é mover-se rapidamente. Essa porta precisa estar restaurada nos seus muros. Precisa estar com acesso livre para você se mover rapidamente. Sabe, a base da depressão chama-se letargia. A base da depressão chama-se paralisia, passividade. Você precisa ter acesso à mobilidade, você não pode parar. Você precisa ser alguém que se move em Deus, na sua vida, na sua família, na sua rota de comércio, no seu desenvolvimento, nas suas funções profissionais. Você precisa querer crescer, almejar coisas, estudar, cursar, projetar. Se essa porta estiver restaurada na sua vida, você vai ver mobilidade e desenvolvimento. Quantos entendem isso? Talvez alguma coisa esteja já te afetando, querendo te levar para um acesso a se sentir alguém inútil, alguém que não consegue alcançar, almejar nada, porque você já está com essas portas destruídas, assoladas, e você não está conseguindo mais se desenvolver, ter mobilidade para ir e para vir. Você já está começando a paralisar, parar, a pensar, não vou conseguir, já está entrando no pessimismo. Não, esse negócio não é para mim. Não, eu não vou conseguir vender. Não vou conseguir passar naquele curso. Não, escute. Restaura essa porta hoje. Restaura esse acesso hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí ele chega no verso de número 6, a reparar a porta velha. Essa é uma porta muito interessante, porque a porta velha, ela é uma das mais antigas, se não for a mais antiga, e ela vai lembrar de Marcos, ela vai lembrar de uma história, de um legado, ela tem lembranças. Mas ao mesmo tempo que esse acesso é um acesso de boas lembranças, é um acesso de marcos que foram gerados na história, de fundamentos que foram postos. Esse também é um acesso de traumas, de situações que aconteceram lá atrás e que você não conseguiu tirar da sua vida. Situações de frustrações, situações de medo, de pavor, situações em que você foi violentado. E quando eu falo violentado, tem diversas maneiras de ser violentado: por palavras, por agressões, sexualmente, opressões e coisas que você vivenciou e que está lá na porta velha, lá no antigo, está guardado, está lá no acesso ao antigo, está no acesso ao baú velho, empoeirado, cheio de teia de aranha, coisas que estão entulhadas, estão no monturo guardado há anos, e você não arranca, não joga fora. Coisas que aconteceu com você, que você se calou. E quando você é pressionado, oprimido, violentado, sofre uma violência, você tem medo. Quando você tem medo, você se retrai. Quando você se retrai e guarda aquilo, você entra num ambiente de passividade. Então você se torna alguém passivo e você não consegue ir aonde Deus quer que você chegue, porque você ainda tem coisas que te tornam passivo. Você ainda tem um acesso a essa passividade, um acesso ao medo. Você precisa jogar isso fora hoje. Você precisa tirar da sua vida o acesso ao antigo que te gera dor. Troca o antigo que te gera dor pelo antigo que te gera esperança. Pastor, eu não sei que antigo que me dá esperança é esse. Eu só tenho o antigo que me causa dor. Eu não tenho. Escute isso.
após Neemias restaurar as portas, ele chega no verso de número 10 do capítulo 4 e diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles se cansaram, eles fadigaram. Na nossa caminhada a gente cansa, a gente fica carregado, sobrecarregado, oprimido, e aí a fadiga vem, a gente para. Isso independente de qualquer síndrome, de qualquer coisa que te alcance. Mas escute isso, verso 14: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Olha a lembrança: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O velho, aquilo lá atrás que te paralisou, que talvez tenha vindo para te matar, ainda está aí, não saiu. Tira ele hoje e pega isso. Lembrai do Senhor grande e temível. É Ele quem peleja as nossas batalhas, é Ele quem vai às nossas frentes, à nossa frente é Ele quem despedaça os ferrolhos, é Ele quem nos faz andar sobre as águas, é Ele quem faz caminho no deserto, é Ele o nosso Deus temível. Oh, aleluia! Que acesso é esse que te destrói? Que ambiente é esse que te mata, te paralisa, te escraviza em medo? Aí isso reflete na obra do Senhor. Aí chama o irmão para pregar: eu não tenho medo. Por que você vai ter medo se quem te chamou para pregar é aquele que dá a palavra? Por que você vai ter medo de cantar, de ministrar, de tocar, se é Ele quem libera tudo isso? Sabe quando você pode ter medo? Quando o que você estiver fazendo for para glorificar você mesmo. Morra de medo. Quando você canta uma canção, toca, prega, faz algum trabalho confiando em você mesmo para expor a tua beleza, o quanto você sabe, morra de medo. Trema de medo. Mas quando for para glorificar o nome dEle, quando for para você ser um canal de cura, quando for para você ser um instrumento de libertação, de cura da depressão, nos síndromes da ansiedade, quando for para você ser usado por Ele, não tenha medo. A Bíblia diz que quando Neemias foi chamado, sabe o que ele era? Copeiro. Ué, pastor, o que tem? Ser copeiro é o que? Uma função ruim? Não, copeiro é só uma pessoa que não tem poder para nada dentro do palácio. Copeiro não manda em nada, só obedece. Copeiro não pega água para ele, pega água para o rei. Copeiro, quando vai beber água, pergunta: posso beber água? Posso ir no banheiro? Só dorme quando o homem libera. Copeiro não manda em nada, copeiro só serve. Olha isso. Olha o que ele diz: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Ponto. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Um copeiro que sentiu a dor do povo em ruína, que clamou, que chorou e disse: não, esse exílio vai acabar e a reconstrução vai ter que iniciar. E ele não pediu para alguém vir e fazer, ele não orou: Senhor,
manda lá a provisão, manda alguém, ele se disponibilizou aí. E disse assim: me dá mercê, me dá condição. Prepara a situação diante desse homem para eu chegar lá e eu ter possibilidade de ir, que eu vou. Mesmo sendo copeiro do rei. Mesmo sendo alguém sem condição de nada. Nem sei como vai ser. Só sei que eu vou ajudar a reconstruir os muros. Aí ele vai, o rei dá para ele todas as autorizações que ele precisa. Todas as condições necessárias para uma reconstrução eficaz. Deus está chamando reconstrutores nessa noite. Deus está convocando edificadores nessa noite. Deus está convocando condutores de acesso. Deus está chamando pessoas para serem curadas. Talvez você esteja em casa assistindo essa live e você está sendo visitado agora pelo Espírito de Deus. Aquele que vence as pelejas, aquele que cura, que não mudou. Se levanta nessa noite para restaurar as portas. Se a gente fosse falar de todas as portas, cada uma tem um significado. Cada uma é um acesso. Obviamente é um acesso. Mas cada uma vai falar de uma situação acerca da sua vida. Mas o fato é... Eu mesmo esqueci de trocar a pilha. Fiquei com a pilha e esqueci. O fato é que nós temos acessos na nossa vida que precisam ser fechados rapidamente, urgentemente, porque enquanto você não toma uma atitude radical, você continua sendo escravo, e muitas vezes você é escravo de você mesmo. O texto bíblico vai dizer que Neemias, após falar com os magistrados, falar com o povo, eles se levantam para fazer a obra e eles tomam uma atitude radical. Eles começam agora a trabalhar e cada um vai trabalhar com o seu instrumento de trabalho e uma arma na mão. É uma espada numa mão e a marreta no outro. A pá numa mão. Os edificadores estão edificando e estão com a arma na cintura. Eles vão começar porque eles perceberam que o inimigo queria matar eles. O texto bíblico diz que eles tentaram paralisar com eles e tentou matar eles. Então, eles tomam uma atitude radical: eu vou me levantar e vou andar vigilante. Ei, igreja do Senhor, você precisa se tornar alguém vigilante. Você precisa se tornar alguém que está constantemente em guerra. Sabe qual é o grande problema da igreja do Senhor? Descansa. A nossa guerra é todos os dias. Não tem descanso. Desculpe, eu preciso de falar a verdade. Não posso mentir para você. Agora, você está aqui ouvindo uma palavra e o diabo está na sua mente tentando te confundir para você não compreender. Porque a palavra precisa ser compreendida, aceita e aplicada na vida. E aí você já tem uma batalha aqui. Quando você voltar para sua casa, de tudo vai acontecer para você esquecer o que você ouviu, para você não assimilar nada. Quando você tiver que pôr em prática uma das coisas que você ouviu aqui nessa noite, você vai ter dificuldade de executar, porque vai ter uma batalha para você não executar. Quando você chegar na sua casa, que você tiver conflitos familiares, você não vai conseguir colocar em prática as coisas que você normalmente conseguiria, porque uma batalha está sendo movida para você não conseguir.
Então a batalha é todo o tempo. Aí você fica sozinho no seu quarto, em algum ambiente da sua casa, os pensamentos vêm, é outra batalha. Você dorme, tem sonhos, é outra batalha. Acorda de manhã para trabalhar, tem engarrafamento, tem problemas, você fica irritado, faz alguma coisa, é outra batalha. O dia continua em batalha, e nós vivemos em batalha constantemente. Como descansamos? Como você deita na sua rede e dorme descansando em meio aos conflitos que estamos vivendo nos dias de hoje? Uma igreja em guerra, uma igreja que dorme no meio da guerra, um povo apático, amedrontado, que não entende o que é adorar, que não entende o que é orar, que não entende o que é buscar, e que vive dependendo de um de outro. Irmão, ora por mim. Irmão, vai lá na minha casa lá orar lá, porque está atribulado demais lá. Pessoas que não têm uma vida, uma prática espiritual, que vivem dependendo de tudo e de todos, porque não entendem que vivemos uma guerra constante. Não tem descanso. Só quando Ele vier. E aí eu termino nessa noite falando de uma porta, que eu até já fechei aqui, mas eu lembrei dela. A porta oriental. Porta oriental é aquela de onde o Senhor esteve falando, e é a mesma de onde o Senhor voltará, e eles esperam que Ele volte. Fala do profético que precisa ser estabelecido, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa vida espiritual, caminhando no profético com Ele. Você precisa continuar crendo que Ele ainda cura a depressão. Você precisa continuar crendo que Ele ainda se move em nosso meio, e que Ele vem buscar uma igreja. Você não vai ter depressão, você não vai ter ansiedade, você não vai ter síndrome do pânico, não. Você não vai ser alguém bipolar, você não vai ter nada dessas coisas, porque o seu corpo será transformado num corpo glorificado, sem doenças, sem enfermidades na alma, sem necessidade de nada, de remédio. Ah, meu irmão, você não vai mais chorar. Ele enxugará as lágrimas de todos, de todos, de todos. Mas para isso, você precisa entender o teu papel nesses dias. Não deixa que as portas da sua alma, da sua vida, sejam queimadas, assoladas, dissipadas, e você entrar numa depressão, numa doença da alma, em algo que te paralise, que te escravize. E se você está nesse lugar, você tem condição de se erguer hoje e dizer: não, eu não vou ficar, eu não vou morrer aqui. Sabe o que a depressão faz? Faz você crer de maneira absoluta que você não tem condição de se erguer. É uma mentira, porque você tem condição de se erguer sim. Como eu disse, se você precisa de tratamento médico, de medicamento, você vai fazer isso. Você vai se mover, você vai caminhar, você vai ter mobilidade, você vai fazer alguma coisa, mas você não vai se render. Você está proibido de se render em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração onde você está. Se você estiver ouvindo aí na sua casa, ore conosco nessa hora. Na autoridade do nome de Jesus, nome sobre todo nome, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias esperado, aquele que era, que é e que há de ser para sempre, o Rei dos Reis. No nome de Jesus, todo síndrome do pânico, toda depressão, toda ansiedade, toda doença existente na alma nessa noite, eu dou uma ordem agora que saia. Eu dou uma ordem agora que bata em retirada, que saia dessas vidas que ouvem a minha voz. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu te peço, dá ordem aos teus anjos agora. Quebra o poder dos principados, dos ministros espirituais do mal, que atuam escravizando,
paralisando, amedrontando, inutilizando. Meu Deus, que nessa noite se levantem os edificadores de muros, que se levantem nessa noite os restauradores das portas, que os acessos sejam reconstruídos, renovados, para o teu Espírito atuar livremente, 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 no nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não. O Senhor já estabeleceu o governo, o domínio, o reino. É inegociável esse governo. Tudo é teu. A honra é tua, Senhor. A glória é tua. O louvor é teu. Ninguém é como o Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, o vencedor, o mais do que vencedor, o glorioso. Oh, no nome do Senhor Jesus. Se há alguém aqui nessa noite, aqui nessa casa, aprisionado por grilhões que impedem elas de crescer, de desenvolver, de executar as habilidades, no nome de Jesus agora, que elas sejam livres, que elas sejam curadas, restauradas. Todos aqueles que estão presos em vício, vício de pornografia, vício em drogas, vício em remédios, em antidepressivos, pessoas escravizadas, nessa noite eu declaro a libertação. Seja livre, seja livre, seja livre, seja liberto, seja transformado, seja renovado, que a sua mente seja renovada nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Ei, calabracau a sé, alabadacanduribi alahaiassou, elei jebriassui, bearradorehebiassé. A Bíblia diz que Neemias se levantou de noite. Começou a caminhar de noite. Se levantar de noite fala de levantar enquanto há trevas. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Neemias se levantou pela noite. Começou a caminhar. Começou a andar no meio dos escombros e olhar as portas queimadas, dissipadas, andando em meio aos monturos, pisando no ambiente. E a Bíblia diz que ele não revelou para ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração. A Bíblia diz que ele foi com poucos homens. Ei, você precisa andar com pessoas que te ajudem. Para de se isolar, de andar sozinho. A maior arma da depressão é a solidão. A base é a passividade. E a maior arma é a solidão. Quando você está sozinho, o diabo vem para te assolar e colocar enfermidade na sua alma. Poucos homens Neemias tinha. Pessoas de confiança. Pessoas que estavam ali para ajudar a ele. Ainda que ele não revelasse o que ele estava fazendo, mas ele levou alguns poucos com ele. Jesus, quando veio na terra, andou com pessoas. Não pense que você vence sozinho. Você não vence sozinho. Eu não venço sozinho. Você precisa se levantar no meio da noite hoje. Levante-se no meio da noite. Comece a caminhar no meio dos escombros. E eu estou falando profeticamente aí onde você está agora. Você está visualizando no seu pensamento escombros que você precisa tirar da sua vida. Eu vejo pessoas lotadas de escombros, de entulhos, de sujeira. É noite de limpeza. É noite de restaurar a porta das águas. É noite em que você precisa ter um novo acesso com a palavra que te lava, que te limpa, que te restaura. Deus está falando comigo sobre pessoas
que precisam retornar ao chamado. É a porta da guarda, é a porta das atribuições, é a porta onde o soldado chega para a troca da guarda, para ficar na vigilância, para executar a missão e recebe a diretriz do chefe, dizendo: vai e cura, vai e faz, vai e opera. Você precisa restaurar a porta da guarda nessa noite. Você precisa vigiar. Ei, obreiro do Senhor, fecha a tua boca, para de falar, de murmurar. É noite de restaurar a porta da guarda. Ei, escute uma coisa. Sabe, interessante que o texto vai falando das portas dos muros a serem restauradas, e há uma hora no texto em que o texto vai falar de uma porta que não é dos muros. Porque o texto poderia falar da porta da casa do João, do Jorge, da Sabrina, do Mateus e das portas do muro. Não falou da porta de ninguém no texto, só das portas do muro a ser restaurada. Aí, pastor Jorge, tem uma porta que aparece lá, é a porta da casa do sumo sacerdote, a única que fala. E eu me perguntei, por que mencionar 2 vezes a porta do sumo sacerdote? Jesus disse no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo porque ele está do lado de fora, ele quer entrar. Batendo. Ele está batendo. Aí o texto diz que restauraram a porta do sumo sacerdote. Se eu, como sacerdote, como líder, como sumo sacerdote, que não sou e que não represento o Senhor, mas nessa palavra, representando liderança da igreja do Senhor, se eu não tiver a minha porta restaurada, jamais vou poder te ajudar a restaurar a sua. Líderes que estão aqui nessa noite, que me escutam, restaurem as suas portas enquanto é tempo. Deus falou comigo, pastor Fernando, meu pastor, restaure a sua porta sacerdotal, arrume a sua casa, se prepare para poder conduzir as minhas ovelhas, porque eu vou querer que você dê conta de tudo que você fez. Não vai adiantar de nada o que eu estou fazendo aqui, o que fazemos todos os cultos quando estamos, se estivermos fazer para a nossa própria vanglória, para aparecer aqui no vídeo. Deus está falando com pessoas nessa hora. Tem pessoas aqui que são líderes que Deus chamou e que não estão executando a sua liderança, que já foram, já trabalharam, pararam. Por quê? Deus está mandando você restaurar as portas hoje. É tempo de reposicionar. Deus, eu te louvo por esta palavra nessa noite. Te peço misericórdia, compaixão da minha vida, das nossas vidas. Que possamos ser acrescidos, acrescentados do teu temor, Senhor, para temer e tremer diante do teu altar, de falar acerca da tua palavra, das coisas que o Senhor tem, são poderosas e são eficazes, são vivas. Ajuda-nos a continuar te servindo como copeiros, dispensadores. Oh Deus, ajuda-nos a ser copeiros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos livres das prisões da alma. Nessa noite, se há alguém aqui nesse lugar, pastor, nunca fiz uma aliança com Deus,
nunca experimentei essa coisa de ter uma vida com Deus. Não estou falando de ser crente, de ter uma religião, de estar na igreja. Não estou falando disso. Estou falando de relacionamento homem e Deus. Pastor, eu nunca fiz uma aliança para ter um relacionamento com Deus. Estou sentindo nessa noite que eu preciso restaurar os muros da minha vida, a minha alma, o meu ser. Eu quero começar uma nova história. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer fazer isso nessa noite? Alguém? Faz um sinal com a sua mão se você quer fazer uma aliança com Deus nessa noite. Tem uma pessoa ali. Alguém pode acompanhar ele? Acompanha ele até aqui que eu quero orar por ele. Vai lá, João. Queria pedir para a igreja ficar de pé nessa hora. Continue intercedendo, orando. Ore pela vida do nosso irmão que está vindo aqui. Eu quero orar por ele. Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Abençoe a vida dele. Só Deus sabe como ele chegou aqui nessa noite. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida desse homem. Ele nunca mais será o mesmo. Da maneira que ele entrou aqui nessa noite, ele será, Senhor, totalmente transformado. Não é por minhas palavras ou por coisas dessa terra. É a tua voz celestial, é o teu poder. E o teu poder se aperfeiçoa nas fraquezas do homem. Meu Deus, este homem será uma potência nas tuas mãos. Este homem será usado poderosamente para a tua glória. Ah, meu Deus, eu declaro sobre o coração dele, sobre as feridas que ele tem guardadas. Cura, que ele seja curado da planta dos pés até o alto da cabeça agora. Vem com teu fogo. Começa a queimar e a queimar tudo aquilo, Senhor, que é mal, Senhor. Todas as prisões. Você pode entrar em intercessão. Jesus está aqui. Só é por uma família. Nós estamos aqui numa noite diferente. E você pode fazer parte de uma grande obra. Oh! Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu.
pode aplaudir. Isso, aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora vira para lá para você conhecer a tua nova família, ó. Que privilégio, gente. Julinha ganhou um presente, né, Júlia? O papai dela hoje, alcançado pelo poder da palavra de Deus. Vale a pena, irmãos. Ainda que seja só você na sua casa, ainda que você passe guerras, vale a pena. Jesus pode chegar lá e tocar, do maior ao menor, vale a pena. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor para terminar este culto. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Nós te agradecemos por tua misericórdia, por tua palavra, por tua bondade. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona. Deus, nos dá uma noite de paz na tua presença, de descanso, de renovo. Que essa palavra venha florescer, Senhor, em nós. E que possamos ser erguidos com força para reconstruir assim as nossas vidas. E fechar os acessos ao qual o Senhor tem nos feito tanto mal. E abrir a porta todos os dias para ouvir a voz do bom pastor que conduzirá a nossa vida para a eternidade, Senhor. Leva-nos em paz debaixo da tua graça. Livra-nos do homem mau. Senhor, que em nome de Jesus possamos levar tudo isso para a nossa família, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus na face da terra. Você diz? Amém. Deus abençoe.